O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em Washington, tenta impor à Ucrânia a rendição de territórios em troca de uma promessa passageira de segurança. A formulação de Donald Trump, que ele trouxe para Washington do Alasca após o encontro com Putin, soa mais ou menos assim. Primeiro um acordo de paz, e só depois conversas sobre cessar-fogo e trégua na linha de frente, o que parece absolutamente ilógico. Por isso, neste episódio vamos analisar o que Donald Trump realmente está tentando vender para a Ucrânia e quais são os riscos disso tudo. E eu gostei de como a revista Time escreveu hoje. Donald Trump aconselha publicamente Zelensky a desistir da esperança de recuperar a Crimeia e a abrir mão de entrar na OTAN, e declara que é possível acabar com a guerra quase imediatamente se não buscar um cessar-fogo, mas sim um acordo de paz direto. Vindo de Donald Trump, isso soa como uma instrução de paz para a Ucrânia. Mas por trás dessa frase há toda uma pressão para que Kiev ceda seus territórios, abra mão da política externa e, em troca, receba uma promessa. E é aqui que começa o mais perigoso e o mais interessante. Meu nome é Alexei Pesci. Hoje, 18 de agosto, no calendário. Depois, vamos analisar tudo em detalhes. O que Donald Trump está tentando nos empurrar agora, depois que Putin sussurrou para ele sua visão de como terminar essa guerra. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva-se neste canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário seu e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Pesci News. O link está na descrição do vídeo. Vamos analisar tudo de forma honesta, sem pegadinhas. Quem, o que e por que está tentando impor algo à Ucrânia agora, onde há realmente paz e onde é apenas uma pausa antes de uma nova guerra? Vou aos fatos. Após a cúpula no Alasca, Trump intensificou a pressão sobre a Ucrânia. E agora, a Reuters cita as palavras de Trump em resposta a Zelensky. Façam um acordo. A Rússia é uma potência muito grande e a Ucrânia não é. Na verdade, isso é um típico instrumento de pressão nas negociações, se falarmos em termos diplomáticos. Ou seja, primeiro tire do oponente os objetivos estratégicos e depois ofereça a ele um suposto realismo que agora se formou no local. O principal não é a retórica, e sim o enquadramento atual. Abrir mão da OTAN, abrir mão de recuperar a Crimeia, Donbass e outros territórios ocupados e aceitar algum tipo de acordo sem um cessar-fogo prévio. Esse tipo de paz, sabe, claramente não é o fim da guerra, mas apenas uma pausa. Falando figuradamente, esse tipo de paz não é um cadeado na porta da guerra, mas só um trinco que pode ser aberto a qualquer momento. O que Washington está mudando agora? A Al Jazeera registra que Trump conclui: Zelensky pode encerrar a guerra quase imediatamente se aceitar a proposta. Mas o ponto é esse, quase imediatamente. Isso não trata de segurança, mas de efeito político. É sobre, sabe, aquela imagem da Casa Branca onde o presidente dos Estados Unidos da América anuncia: eu consegui a paz? Depois disso, Trump dirá: em 6 meses encerrei 6 guerras, aqui está a 7ª. Mas a paz, o mundo real, não são apenas assinaturas. Isso é só mecânica. Quem e como vai conter a Rússia descontrolada? Tipo, amanhã de manhã? Por exemplo, hoje na Casa Branca dizem: consegui a paz. E amanhã o que acontece? E é aqui que os europeus já estão soando o alarme. A Europa, na verdade, não só apoiou. Porque os líderes da União Europeia e da OTAN formaram uma espécie de cordão humano ao redor do encontro no Salão Oval, em Washington. E então, em uma declaração oficial no site do Conselho da União Europeia, eles formulam sua posição, sabe, sem qualquer ressalva. Citação: a Ucrânia precisa de garantias de segurança sólidas, sem restrições às suas forças armadas. A Rússia não pode vetar o ingresso da Ucrânia na União Europeia e OTAN e as fronteiras internacionais devem ser mantidas. Ucrânia. Se traduzirmos da linguagem diplomática para a linguagem comum, isso soa mais ou menos assim: nenhum acordo às custas do território e do status da Ucrânia. E, sabe, isso já não é mais uma declaração de fundo, é como uma marcha que ecoa no Salão Oval refletindo a posição europeia. Qual é, afinal, o problema desse plano de Donald Trump? É que ele propõe virar completamente de cabeça para baixo toda a abordagem para a paz? Afinal, ele propõe fechar algum tipo de acordo de paz sem um cessar-fogo real na linha de frente. E hoje a Reuters descreve diretamente essa mudança de posição. Antes do Alasca, Trump disse que ficaria insatisfeito se não houvesse cessar-fogo após o encontro com Putin.
Após o encontro, ele concorda com Putin e diz: ouçam sim, porque precisamos de cessar fogo e trégua. Primeiro, algum grande acordo e depois todo o resto. Novamente, traduzindo para a linguagem militar. A linha de frente continua quente, os combates continuam e as negociações acontecem sob o estrondo da artilharia. Por que a Ucrânia exige cessar fogo antes de discutir outras questões? Primeiro, é necessário que a Rússia prove que realmente está disposta à paz. E é por isso que ela deve concordar primeiro com o cessar-fogo. A linha de frente precisa parar e se estabilizar antes de qualquer conversa. A Rússia, porém, diz não e prefere que a guerra continue para negociar nesse cenário. E o que é perigoso, isso é na verdade uma sentença, na verdade, para qualquer garantia de segurança, seja dentro ou fora da OTAN, não importa, porque uma garantia assinada sob fogo não é proteção. Isso, de fato, é só mais um papel, é fumaça política, é neblina política por trás da qual não há nada. Agora vamos passar para a posição ucraniana. Em Kiev todos entendem isso melhor do que ninguém. Mais uma vez, a Ucrânia tem uma linha vermelha bastante rígida. A Ucrânia não vai retirar as tropas do Donbass porque isso quebraria a defesa e abriria caminho para novos avanços. E isso, sabe, não é teimosia, é engenharia de guerra, se preferir. São áreas fortificadas, depósitos de munição, posições de artilharia, pontos de abastecimento e outros construídos ao longo de 11 anos. A guerra que a Rússia está travando contra a Ucrânia são essas posições que a Rússia não conseguiu romper. E Zelensky kili aviagazin BY. Rede que informou no formulário vai anunciar a limpeza de avi. Os russos estão construindo, na essência, uma nova base. O que o Alasca trouxe nesse contexto? Não houve cessar-fogo, como você vê. Esse é o principal resultado da reunião entre Trump e Putin no Alasca. Se não houver silêncio, qualquer acordo de paz é de fato apenas um conjunto de futuros pontos controversos que qualquer lado pode interpretar a seu favor. Minsk I e Minsk II mostraram isso claramente. Durante a guerra, mesmo com acordos assinados, não é possível encontrar formulações aceitas por ambos os lados. Nos dizem que um acordo está próximo. Trump afirma que é possível encerrar a guerra rapidamente. Mas esse quase nessas histórias é, sabe, na verdade, como uma faca colocada no pescoço da vítima. E dizem para essa vítima: assine agora, porque você está com problemas. É isso que Trump propõe. Agora vamos analisar como essa proposta se distribui pelo mundo. Aqui, vários veículos ocidentais, como Reuters e Financial Times, citando fontes, expõem o núcleo da posição russa nas negociações. A retirada total das forças armadas da Ucrânia do Donbass, em troca de um possível congelamento do restante da linha de frente e certa suavização das reivindicações de Moscou. Isso é o principal. Mais uma vez, essa posição soa assim: entregue. Dizem à Ucrânia: entregue o que você mantém, o que conseguiu proteger, o que você segurou por 11 anos e não permitiu que os russos avançassem. Entregue tudo isso. E nós, russos, dizem eles, supostamente vamos parar generosamente e pensar no que fazer a seguir. Nesse contexto, o discurso do Trump, "Gotta make a deal", soa como ele dizendo: fechem logo um acordo. Como se a defesa e a Constituição ucranianas não tivessem relação com isso. Mas os europeus respondem de forma bastante clara em documentos, nos quais escrevem: continuaremos a reforçar as sanções até que haja uma paz justa e duradoura. Ou seja, nada para o Kremlin em troca de concessões de Kiev. Aqui, é claro, os apoiadores de Donald Trump vão dizer: ouça, Trump promete garantias de segurança. Bem, talvez isso seja realmente uma saída. Sim, de fato, eles prometem. E até mesmo a da equipe dele confirma isso. Ela diz que Putin basicamente concordou com esse tipo de garantia de segurança para a Ucrânia ao estilo da OTAN, mas sem a entrada na OTAN. A questão é outra: como tudo isso realmente parece? Ou seja, soa meio bonito. Mas quaisquer garantias sem a fixação de um mecanismo para fornecê-las, sem ratificação, sem volumes definidos de fornecimento de armas, se necessário, na prática é o Memorando de Budapeste II, só que provavelmente como com uma capa mais bonita. Europa e Ucrânia veem isso.
E é por isso que aqui a Europa e a Ucrânia insistem e dizem que não deve haver nenhuma restrição às armas ucranianas, às forças armadas da Ucrânia. Essa é a principal garantia, porque o resto, infelizmente, será só um pedaço de papel. Ninguém sabe se esse papel será respeitado no futuro. Por isso, é fundamental não ceder aos caprichos do Putin, evitando que as forças armadas da Ucrânia sejam reduzidas. Porque promessas, sejamos sinceros, não são mísseis, projéteis ou balas. Ou seja, a verdadeira mecânica de garantia de segurança é algo físico. E mais um detalhe psicológico assim. O The Guardian chama a comitiva europeia de Zelensky de guarda-costas, tanto no sentido figurado quanto político. E isso não é sobre solidariedade, é um seguro contra o cenário de uma paz rápida às custas da terra alheia. Porque uma paz rápida amanhã se transforma em uma guerra rápida, e o preço político recairá sobre Bruxelas, Londres, Berlim e Varsóvia. E, como escreve o The Guardian, esse é o sentido do desembarque em massa dos europeus em Washington. Estar na sala quando chegar o momento de dizer não. Ou seja, quando Trump insistir nas exigências de Putin para que atrás de Zelensky estejam aqueles que o apoiaram, eles dirão não a ele. Não pretendemos nos render. Portanto, como resultado, posso simplesmente citar o que hoje circula no espaço informativo. Pode-se registrar a retórica. A Casa Branca diz: abandonem a OTAN e a Crimeia, abandonem o Donbass e, consequentemente, depois disso, assinem o acordo. A Europa diz que as fronteiras não mudam pela força, Kiev diz que não pretende sair do Donbass. E é entre esses pilares que, agora, desculpe-me pela figura de linguagem, passará o fio pelo qual todos os participantes das negociações terão que caminhar. Esse fio, na verdade, é mais fino do que parece. De um lado, sejamos honestos, promessas. Do outro, defesa e direito. De um lado, temos as Forças Armadas da Ucrânia, a Constituição e posições claras na linha de frente. Do outro, uma promessa de garantia de segurança. E se essa paz sem cessar fogo, como propõe Trump, se tornar um modelo, então a palavra paz, infelizmente, será apenas uma palavra no título do acordo. Estaremos diante de uma situação em que a retomada da agressão russa será ainda mais provável. Vou deixar reticências por enquanto. Hoje resumiremos os resultados do encontro entre Trump e Zelensky. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, inscreva-se, ative o sininho e não se esqueça de deixar um like. É isso, se cuidem, até mais a todos.